Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por estar aqui no nosso call do primeiro TRI de 24. Começar falando que, mais uma vez, a Iguatemi registrou um forte ritmo aí de crescimento, uma super alta performance em vendas e realmente os indicadores que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Isso, claro, como a gente tem falado em todos os nossos trimestres, super a ver com a resiliência da companhia, com o nosso foco na média e alta renda e o nosso compromisso de entregar os resultados. E seguimos super confiantes na nossa estratégia e para a entrega do nosso guidance no final do ano. A gente teve realmente um crescimento acima aí da média do setor, a gente cresceu vendas 8,7 pontos acima da média do setor, conforme o número da Abrace, né? As vendas somaram 4,3 bilhões de reais, 10,3% acima do primeiro trimestre de 23. Esse desempenho é também reflexo da qualificação contínua que a gente vai fazendo no nosso mix de lojas, com o Same Area Sales crescendo aí 10,3%, um ritmo superior ao Same Store Sales, que subiu 7,3% no período. Parte do que a gente está falando também de crescimento dos aluguéis totais e que teve um forte impacto no nosso resultado foi a retirada dos descontos e o crescimento dos aluguéis, tá? Então, o crescimento das vendas acima do mercado, a qualificação do mix e os esforços em reduzir esses custos condominiais seguem proporcionando essa retirada de desconto. A gente está no nível mais baixo de desconto nos últimos 10 anos, quando a gente fala de proporção de receita. Também a gente apresentou uma redução no custo de ocupação para 12,5%, 0,7% abaixo do primeiro TRI de 23, permitindo manter essa relação de nível de descontos também muito positivos para a gente, e leasing spreads de 6% contra o ano passado, nos contratos vencidos nesse período. A inadimplência também fechou super bem, então de nada adianta a gente retirar descontos e aumentar o aluguel se a gente tiver uma super inadimplência. Então, bastante importante esse número da inadimplência nosso, que encerrou o período em 2,1%, uma queda de 2,2 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 23. Nossa taxa de ocupação, mesmo considerando sazonalidade, que do primeiro TRI, que sempre é um pouco mais baixa por causa do final do Natal e essa reponderação do mix, a gente encerrou primeiro TRI de 24 com uma taxa de ocupação de 94,1%, 1,4 pontos percentuais maior em relação ao mesmo período do ano passado. Então, de novo, muito positivo para a gente. Inaugurações e recorde de contratos. Acho que também a gente teve primeiro TRI
de 24, a gente teve 60% mais inaugurações do que a média dos últimos 5 anos nesse primeiro trimestre. E a gente também teve um recorde de assinaturas nesse trimestre, que tipicamente, primeiro tri, como eu falei, depois do Natal é um pouco mais devagar, mas a gente teve recorde de assinatura, foram 50 contratos assinados nesse primeiro tri, que serão implementados ao longo dos próximos meses. Como a gente falou, né, em janeiro, eu já tinha falado isso no nosso último call, a gente passou a integrar a carteira do EasyB3, é uma coisa bastante importante e comemorada aqui dentro da companhia. A gente também fez a aquisição, concluiu a aquisição dos 10% do eFashion Outlet de Novo Hamburgo. O valor da transação foram 24,5 milhões, com um cap rate de 9,5, então bastante positivo, e um outlet que para a gente tem tido um crescimento expressivo nas vendas e está indo super bem. A gente anunciou também o retrofit do Marketplace, que vai passar por esse processo, começando provavelmente em 25. A gente vai falar um pouco daqui do conceito quando a gente chegar um pouco mais para frente na apresentação, mas a ideia realmente é pensar no ativo de uma maneira um pouco diferente, conectando esse multiuso, integrando melhor essas tendências de urbanismo e pensar um pouco nesse posicionamento desse shopping. A gente também anunciou a expansão do Iguatemi Brasília. A gente falou ano passado que a gente teve, né, o ganho do aumento de índice para equiparar o potencial construtivo desse terreno com os demais empreendimentos na cidade. Então, a gente deve aumentar o shopping 15,5 mil metros quadrados, totalizando 50,1 mil metros quadrados de ABL no final da expansão. Serão 90 lojas novas, bastante importante, porque existe uma demanda reprimida em Brasília para o nosso shopping, buscando entretenimento, lazer e um espaço exclusivo para eventos, além de fortalecer a curadoria super diferenciada, que já é um ponto importante do nosso shopping em Brasília, com lojas de luxos inéditas numa ala nova. Acho que outro ponto que queria contar um pouco para vocês aqui, quem não acompanhou, depois de 15 anos, voltamos a realizar nosso Investor Day e recebemos analistas e investidores do nosso Cubo JK, no JK Iguatemi, em março. Acho que agora a gente também se comprometeu a fazer sempre um Investor Day todo ano, e eu acho que isso aqui estreita a relação da companhia com o mercado, mostrando o nosso time de executivos e tendo um momento de troca muito bacana. A gente continua na nossa estratégia de adensamento no entorno dos nossos shoppings, né? Vocês sabem que a gente tem um potencial construtivo de aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados para reforçar as propriedades existentes, né? E a gente continua com essa estratégia de pensar um pouco no entorno, e nos próximos meses aí a gente vai ter alguns anúncios nesse aspecto. Falar um pouco também do Iguatemi One, um pouco quase como um evento subsequente aqui, mas a gente acabou de começar a 4ª coleção do Collections, que está dentro do nosso Iguatemi One. A gente está falando de novas funcionalidades dentro do One, além do Collections, né? São 480 experiências gastronômicas que estão dentro do programa, são 1.200 ativações e promoções de lojistas, mais de 1.300 resgates de viagem e experiências externas, além da promoção do Collections que a gente faz, tá? Então, a gente mostra, nesse trimestre, 34% dos clientes fazem compras nos shoppings, que fazem compras, eles conseguem resgatar esses benefícios e buscam essa interação com a gente e contribuem para uma maior venda identificada, que no primeiro trimestre de 24 cresceu 57% em relação ao primeiro tri de 23. Bem, encerrando aqui essa introdução, falando um pouco aqui, eu acho que a gente segue com nossa estratégia aqui de crescimento, a gente vem buscando essa eficiência dos ativos que existem, a gente está no nosso caminho aqui, acho que em muitos indicadores a gente está melhor do que foi o início da recessão, nem da pandemia, já está de volta lá em 2014, 2013, e buscando realmente essa
melhor aí da utilização do nosso ativo. Acho que outra coisa que eu também não mencionei, mas só para constar aqui, é realmente o break-even, a gente mantém o break-even nas nossas operações de varejo, que inclui o 365 e retail, né, e se consolidando aí. Vocês devem ter visto que no segundo TRI a gente já abriu a pop-up Iguatemi 365 no JK, também voltando com a estratégia de ter esse físico e digital, combinando numa venda bastante boa para a gente. Então, assim, acho que a gente está caminhando exatamente no que a gente se comprometeu a fazer e a gente vai dar um pouco mais de detalhe agora aqui na apresentação. Então, passando direto para a apresentação, vou falar super rápido aqui dos destaques do primeiro TRI, que eu acho que a gente já comentou bastante nesse começo, mas as vendas que atingiram 4,3 bi, que é um crescimento de 10,3, já comentei. Same Store Sales crescendo 7,3 e Same Area Sales crescendo 10,3 no primeiro TRI versus o primeiro TRI de 23. O aluguel, mesmas lojas, crescendo 5,5 e mesma área crescendo 3,7. Receita bruta atingindo 341 milhões de reais, crescendo 4,8. E a receita líquida ajustada crescendo 304 milhões de reais, crescendo 6,1 em relação ao primeiro TRI. O EBITDA ajustado, consolidado, atingiu 225,7 milhões de reais, um aumento de 13,2 versus o primeiro TRI de 23, e uma margem de EBITDA ajustada aí de 74,1, uma melhora de 4,8 pontos percentuais na margem. E o Guido vai falar daqui a pouco também de algumas coisas que foram não recorrentes, não tinha sido isso, a gente teria sido ainda melhor. O lucro líquido veio extremamente bom, a gente falou de 108,4 milhões de reais no primeiro TRI, são 63% acima do primeiro TRI, e também vai falar um pouco aqui das despesas e receitas financeiras e nossa alíquota de imposto, que ajudou nesse número. O nosso FFO ajustado foi de 153 milhões de reais, quase 39% acima de 23, e a margem de 50,5, um crescimento de 11, quase 12 pontos percentuais na margem versus o primeiro TRI de 23. Custos de despesas tiveram um crescimento aí de 7,5%, chegando a quase 85 milhões. Resultado do varejo, como eu falei, foi praticamente zero, né? Então, no positivo, né? Zero para cima do zero. Então, versus uma perda de 7,2 milhões no primeiro tri do ano passado, mostrando, então, esse nosso caminho aí do break-even para o positivo. E a alavancagem também teve uma apresentação, uma melhora. A gente já fechou o trimestre em 1,84 vezes dívida líquida sobre EBITDA, 0,08 vezes pontos abaixo do quarto tri. Falando um pouco também na próxima página 4 aqui da apresentação, a gente, como eu falei, concluiu a aquisição aqui do eFashion Outlet Novo Hamburgo, a gente divulgou o Marketplace, a gente falou do Brasília já, uma coisa que eu não falei na introdução, e que a gente lançou, então, em parceria com o banco do BB Asset, o fundo BB Premium Malls, a gente captou aqui 991 milhões na nossa primeira emissão. Foi quase um bi, mas a gente teve uma pouquinha de inadimplência aqui, então a gente teve 9 milhões de inadimplência, então a gente não chegou no número maravilhoso de um bi, mas 991 está extremamente maravilhoso também. E hoje, inclusive, a gente deve ir até a B3 bater o sino junto com o Banco do Brasil para comemorar aqui. A gente fez, como eu falei, o nosso Investor Day também em março, e a gente já falei da composição aqui do Easy B3. Tá? Como eventos subsequentes, muito importante aqui, eu acho que também no nosso compromisso aqui de estar devolvendo, né, e aumentando o dividend yield aqui da companhia, a gente anunciou e aprovou na AGO no dia 18 de abril o pagamento de dividendos de 200 milhões, né, 50 milhões já foram distribuídos, adiantados, e os 150 milhões restantes vão ser pagos em 3 parcelas iguais aí em abril, em julho e em outubro. Como eu falei também, a gente já iniciou nossa Iguatemi Collections, que sempre é agora um momento esperado aí dos nossos clientes, fizemos também uma coisa muito importante aqui, que tem muito a ver com o projeto do Casa Figueira, em Campinas, um seminário no dia 9 de abril, que foi o seminário Arc Futuro, em parceria com o pessoal do INSPER, e a gente teve alguns convidados internacionais, que abordou toda a parte de urbanismo e arquitetura, né, um evento que a gente deve estar apoiando aí ao longo dos próximos anos também. Com isso, eu vou passar para o Guido aqui falar do desempenho operacional e financeiro. Olá, bom dia a todos e todos.
Sejam bem-vindos ao nosso call. Falando um pouco aí do nosso desempenho operacional, indo já para o slide 6. A Cris já falou a maioria dos números, eu acho que só vale ressaltar aqui o same-store rent de 5,5%, né, que a gente ficou 5 pontos percentuais acima do reajuste do IGPM do período, né, e acima aí do IPCA de 3,70 nos últimos 12 meses, né. Também vale ressaltar que a nossa venda no primeiro TRI de 24 foi 10,3, né, quando a gente vê a nossa venda de abril, que a gente divulgou ontem, que a gente deve estar aproximadamente em torno de 10%. Então, olhando a venda de março e abril, né, que a gente considera o deslocamento do efeito da Páscoa em relação ao ano anterior, a gente fez em março de 24 sobre março de 23 um crescimento de 11% e agora um crescimento de 10%. Então, basicamente, a gente nesse período entre março e abril, a gente considerando a Páscoa deslocada, a gente fez uma venda média de 10,5%, que foi muito bom, tá? Quando a gente olha da taxa de ocupação, acho que vale mencionar, a gente está com 94,1, a gente caiu 0,4 da média do final do ano de 94,5, basicamente porque, como a gente já falou, a gente vem fazendo a operação de retrofit no Marketplace, a gente baixou uma parte do nosso ABL, como a gente mostrou no release, em torno de 1.690 metros, para a gente fazer a demolição ali do primeiro piso e do teco. A gente já fechou o primeiro piso, quem for no Marketplace lá vai ver que o primeiro piso já está tapumado, né? Então essa trouxe um efeito, uma redução de aproximadamente 20 lojas da nossa BL, tá? Então, e além disso, a gente teve mudanças, como a gente falou no release, da ocupação ao longo do trimestre, tendo em vista aí o reposicionamento de lojas que estão entrando. Quem veio aqui no Iguatemi, em outros shoppings também viu os tapumes de reposicionamento de mix, trazendo, por exemplo, aqui no Marketplace, a Tiffany, Balenciaga e Loewe também. Então, são vários tapumes que trazem novas marcas em vários shoppings. Então, muito do efeito da comercialização do ano passado e reposicionamento do mix dos nossos shoppings, tá? Já passando para o slide 8, né, quando a gente fala dos nossos números da DRE já sem indenização, o efeito da Infracommerce e Swap, vale ressaltar aqui um crescimento, né, de 6% da receita líquida, né, no trimestre, no primeiro trimestre, que é o nosso trimestre sempre mais fraco no ano, por conta do efeito sazonal do varejo, né, mas já partimos com um crescimento de 6%, né, o EBITDA chega em 225 milhões, crescendo 13%, com uma margem aí de 74,1 quando a gente olha o consolidado, mas quando você tira o efeito não recorrente das despesas que eu vou mostrar à frente, despesas essas que foram por decisão da companhia de mudança de alguns executivos da companhia, de tal forma, tirando esse efeito não recorrente de praticamente 4 milhões de reais, a gente chega em 229 milhões de EBIT, que daria uma margem de quase 76%, tá? Então começamos muito bem o tri. Passando para o slide 9, falando do varejo, acho que cabe demonstrar aqui o que a gente já falou no último TRI, o varejo entrou em break-even, essa operação agora, mesmo considerando o efeito sazonal do calendário do varejo, que é o mais fraco do ano, a gente aí tem um EBITDA positivo, né, por mais que tenha caído a receita líquida, por conta do todo o trabalho que a gente fez no 365, que a gente já falou nos últimos calls, né, de reposicionamento de 365, diminuição das marcas, contribuição positiva de todas as marcas que estão no 365, e também porque a gente também, ano passado, uma das marcas, que era a Balenciaga, que estava com a gente no primeiro TRI de 23, saiu do portfólio em junho, o grupo Carry decidiu operar essa marca diretamente, tá? Por isso que teve essa queda de venda. Mas, mesmo assim, considerando a queda de quase 70% das marcas do 365, as nossas vendas no 365, o nosso nosso GMV caiu somente um terço. Tá? Passando para o resultado shoppings, acho que o resultado shoppings, tirando, só vale ressaltar aqui a receita líquida crescendo 8% no teto do guidance que nós demos, né, e a margem EBITDA de 79%, tirando esse efeito não recorrente de 4 milhões e 200 de despesa, a nossa margem EBITDA é de 80%. Tá? Indo para o slide 11, né, os nossos aluguéis crescendo 1,4%, né, a taxa de administração crescendo 2,6%, o estacionamento
crescendo 24%, basicamente por um crescimento de veículos, como a gente mostrou, da ordem de 6%, né, do fluxo de veículos, e as tarifas aí crescendo na ordem de 25%, repostamento das tarifas que a gente faz anualmente e que foram feitos, em sua maioria, no final do semestre, do segundo semestre do ano passado, então que estão refletindo positivamente aqui. E um crescimento total das nossas receitas brutas aí em torno de 6,7%. Indo para o slide seguinte, né, eu acho que vale aqui falar do aluguel mínimo, que por mais que esteja a zero, né, primeiro a gente tem que tirar o efeito do marketplace, como eu disse, o marketplace, como vocês podem olhar na nossa tabela de aluguel mínimo mais overage mais lock tempo, o marketplace está caindo 20% as suas receitas, basicamente por conta desse reposicionamento, né, e desse trabalho que nós estamos fazendo para iniciar o retrofit, né, então, tirando esse efeito, o marketplace tirando esse efeito do marketplace, a nossa receita já cresceria, o aluguel mínimo já cresceria 0,8, né? Quando você tira também e você que a conta certa a fazer no aluguel mínimo, você soma o overage, e do overage a gente tem que tirar um efeito não recorrente, que a gente demonstrou no release também, do primeiro TRI de 2013, onde a gente teve um lançamento contábil da provisão de 22 que foi feito abaixo. Quando você tira as duas provisões e olha o faturamento de overage contra overage no primeiro TRI de 24 versus primeiro TRI de 23, como a gente demonstrou, é um crescimento de 13%. Então, somando o crescimento do mínimo mais o overage mais desconto, nós estamos falando de um crescimento aí de 2,88, que é o que a gente vinha falando em torno de 3% nessa linha que iria crescer aí no primeiro TRI, tá? E as locações temporárias também com crescimento estelar aí de 19%. Nos custos de despesas, né, acho que vale mencionar que os nossos custos de despesas vêm caindo tri a tri em proporção à despesa, a receita líquida, tanto despesa como custo, né, efeito do nosso trabalho de eficiência que a gente fez ao longo de 23, quando a gente olha shops, quando a gente fala de varejo, a gente já falou muito sobre todo o reposicionamento de 365, mas quando a gente olha só no shopping, nosso custo de despesas, tirando esse efeito não recorrente de 4 milhões e 200, que a gente demonstra aqui no slide 13, o custo de despesa em proporção da receita líquida sai do primeiro TRI de 23 de 23,3 para 21,1. Tá? E por último, né, a nossa alavancagem, né, a gente fecha aqui em 1,84 dívida líquida EBITDA, como a gente vem falando, a gente desalavanca muito rápido, né, a empresa é um cash call, o nosso EBITDA ajustado em 945 milhões e 880 nos últimos 12 meses, né, que traz alavancagem para 84, o custo da dívida próximo do CDI e com prazo médio extremamente saudável, né, 107 da dívida e um prazo médio de 4,3 anos. E ao final, falando do nosso guidance, né, a gente começa muito bem, né, o nosso guidance comparando o resultado dos 3 meses 24 contra o guidance anual, a gente sai na receita líquida no topo do guidance a 8%, na margem EBITDA a gente sai a 79%, mas tirando aquela despesa não recorrente, a gente está em 80%, e lembrando que esse é o primeiro TRI com a margem menor, se vocês acompanharem os nossos resultados dos últimos anos, a gente escala a margem ao longo dos trimestres, e a margem EBITDA total aí também no piso, tirando as despesas não recorrentes, a gente já está no piso a 75%. E o investimento iniciando aí com 51 milhões, de um investimento total de 190 a 230. Então, começamos o ano muito bem, primeiro TRI, check. Passamos aí para as perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. A nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Cris, Guido. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre o crescimento de aluguel, né?
vocês exploraram um pouquinho aí na apresentação, né, principalmente a questão do overage, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais ali do crescimento zero do aluguel mínimo, né? Porque eu entendo que o efeito do IGPDI acaba atrapalhando o crescimento, né? Mas a ocupação no período ela está mais alta, né? E as vendas, querendo ou não, também estão crescendo, né? Então eu queria entender para frente, né? O que que daria para esperar, né? Sobre essa linha, se daria para esperar algum crescimento real vindo ali no aluguel mínimo ou o que vocês imaginam para essa linha? E a segunda pergunta é mais sobre o fundo imobiliário do Banco do Brasil, né, que vocês comentaram da conclusão da captação, mas aí eu queria entender um pouquinho sobre o que vocês veem de espaço, né, de reciclagem de ativos do portfólio da companhia para fazer frente aí, né, para inteirar, né, no portfólio desse fundo imobiliário, ou se vocês imaginam que esse fundo imobiliário poderia comprar até mais ativos terceiros do que de fato da companhia. Seria isso. Essas duas dúvidas aqui. Obrigado. Oi, Alves, bom dia. Falando do crescimento do aluguel e do overage, de alguns impactos que nós tivemos. O primeiro foi o marketplace, né, que a gente fechou 1.600 metros quadrados de ABL, a gente diminuiu o faturamento de praticamente 25 lojas lá no marketplace, ou seja, só isso já dá um impacto de 0,8. Então a gente já foi do 0 para o 0,8. Quando a gente olha, né, a questão do fechamento da área vaga e do lease spread, a gente teve um lease spread de renovação das lojas que renovaram no primeiro trimestre, 6%, tá? Que estão aqui dentro desse número, mas a gente também teve, como eu disse, né, eu acho que agora vou deixar mais claro, a gente teve várias lojas que não estão faturando. Nós estamos com lojas com vigência em obras que mudam por mudança de ABL, né, que você está ou em carência ou em período de obras, que fez com que esse número não fosse mais positivo, né? Mas considerando o que eu falei do overage de desconto, a gente está num crescimento em torno de 3%, tá? Tirando os descontos e o crescimento do overage, né? Com essa venda de 10%. A gente acredita que com as lojas que vão abrir no segundo TRI, terceiro TRI, quarto TRI, tendo em vista a comercialização do quarto TRI de 23 e a comercialização que foi recorde aqui no primeiro TRI de 24, a gente já deu um guidance, um soft guidance ao longo do ano do fechamento do quarto TRI, no qual de março, né, que a gente vai fechar com uma ocupação em torno de 97. A gente está extremamente confiante de que a gente ainda vai buscar essa ocupação, né, considerando a comercialização. Então, a gente vai ter um segundo TRI com um número bem mais parrudo, da ordem de 3%, do que esse zero que a gente viu aqui. Obviamente que o marketplace continua machucando, mas a gente vai ver um número mais perto do 3% no segundo TRI de 24. Sim, então, falando um pouco aqui do fundo imobiliário, que a gente fez do BBIG, a gente, na realidade, isso daqui não é um fundo que a gente criou para fazer reciclagem de ativos, tá? A proposta aqui com o BB Asset é a gente comprar junto ativos. Pode ser ativos que já estão na nossa carteira de participação minoritária, mas pode ser ativos de terceiros também, tá? Então, e aqui sempre ativos novos. Então, não existe tudo que o fundo comprar, a gente de alguma forma compra junto, tá? Então, reciclagem de ativos não entraria nessa proposta. Eu acho que isso aqui é uma outra frente. A gente continua, como a gente sempre falou aqui, olhando isso. Da mesma forma que a gente continua sempre olhando essa parte de novas possibilidades aí de aquisições, né? E eu acho que a gente ter feito esse fundo aqui com o BB Asset mostra que a gente está confiante que a gente tem oportunidades para fazer junto e vai ser ótimo ter um parceiro para fazer essas compras, porque nos possibilita acelerar essa nossa estratégia de aquisição, tá? Perfeito, Cris. Ficou bem claro. Obrigado, bom dia. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, do UBS. Por favor, pode prosseguir.
Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Guido. Bom dia, Cris. Eu queria explorar um pouquinho o guidance de vocês. Acho que, assim, olhando principalmente a receita nesses primeiros 3 meses, vocês já estão no topo do guidance divulgado para o ano. E acho que o cenário operacional, assim, muito positivo, né? Acho que descontos nas mínimas, vendas muito saudáveis, ocupação melhorando, custo de ocupação bem saudável. Tem algo, assim, que vocês enxergam por ano para revisar esse guidance para cima? Ou o que poderia trigar, por exemplo, ao longo do ano? E aí, pensando num ponto mais positivo, essa receita no consolidado para vocês entregarem o guidance no low deles, né? E aí, olhando na parte de custos também, explorando ainda o guidance, vocês bem comentaram a questão desse não recorrente que teve nesse TRI, e também o ponto sazonal, mas dado tudo isso, e dado que as receitas também estão no topo do guidance, qual que deve ser a principal linha que deve trigar esse fechamento de gap em direção ao guidance? Tem mais algum movimento de eficiência de custos para acontecer aqui? Tem alguma coisa em custo que a gente não está vendo? Se puderem dar um pouquinho de cor nesses pontos, seria ótimo. Obrigado, pessoal. Tainá, então, só falando um pouco do guidance da Receita, você tem razão que, sim, o que foi um pouco diferente da nossa expectativa aqui quando a gente deu o guidance, né? Eu acho que estacionamento realmente veio muito melhor do que a gente esperava, né? E a gente está acima do que a gente tinha imaginado. E locação temporária também, a gente está acima do que a gente tinha esperado. Então, essas linhas que estão compensando, talvez, esse momento aí do primeiro TRI que o Guido explicou aí do AMM e do overage, está sendo mais que compensado para essas outras duas linhas. Então, a nossa expectativa é que a gente continue com essas outras duas linhas, estacionamento e locação temporária, tendo uma performance boa, mas tem razão, a gente tem uma expectativa aí de recuperar um pedaço dessa parte de AMM, né? Especialmente não vou dizer a ocupação, mas a inauguração dessas lojas todas que estão para ser entregues, tá? Então, assim, pega o Iguatemi São Paulo, né? O miolo aqui do Iguatemi São Paulo com a nova flagship da Tiffany, né? É um pedaço substancial aqui de aluguel e que a gente ainda está preparando o shell para entregar, e não conta, então, no nosso AMM ainda, mas quando começar a contar, é um valor grande. Então, assim, nessas mexidas todas, a gente sabe que tem efeitos temporários aí na nossa linha de receita de AMM, mas que quando inaugura com uma pancada, porque a gente está substituindo por um aluguel e uma performance de vendas muito melhor, tá? Então, acho que não está na hora de falar de um over-delivery no guidance, mas a gente está bastante positivo aí, certamente ficar no topo mesmo, continuar no topo. Olhando a parte de custo e despesa, viu, Taina? E assim, olhando a nossa margem, como eu disse, o primeiro dia a nossa margem sempre é menor. Vale mencionar aqui, quando a gente olha ali nas outras receitas, as receitas de revenda de pontos, elas foram acima do primeiro TRI, mas a gente ainda tem muito trabalho para buscar de revenda de ponto. Ano passado, obviamente, que a gente teve uma revenda de ponto extremamente alta, que foi o efeito do projeto Tiffany aqui, que a gente até soltou um comunicado no terceiro TRI do ano passado para mostrar isso, mas a gente tem várias negociações importantes que vão escalar essa receita, né? Além disso, a gente tem o swap de terreno, né? As vendas de fração para construção de torres, explorando o nosso land bank, como a Cris falou no speech inicial, que a gente sempre faz, que também a gente não contabilizou nada no primeiro TRI. Quando eu olho o custo e despesa, né? Acho que a gente teve um evento não recorrente agora no primeiro TRI. Acho que a gente tem vários marcos ao longo do ano de custo de despesa que a gente ainda pode buscar. Tem a questão do dissídio, que ainda não saiu, negociação sindicato, benefício, essas coisas. A gente tem um trabalho aqui interno de olhar isso, né? Mas a gente vai buscar offsetar esse impacto do primeiro TRI, tá? Então, olhando as nossas margens, a gente está bem tranquilo de que a gente também vai ficar com as margens no topo do guidance, tá? Considerando essas duas coisas que eu falei, né? O offset do custo de despesa desse impacto não recorrente, as revendas de ponto que crescem ao longo do segundo TRI e principalmente a venda de fração de terreno que a gente ainda que a gente deve anunciar. Lembra que a gente começa agora, né? Como a Cris falou, né? A gente fez o Arc Futuro no Casa Figueira, a gente apresentou o projeto para todos os incorporadores, arquitetos e urbanistas do Brasil. Foram um evento de 2 dias e a gente começa agora a venda propriamente dita dessas frações lá que devem constar no nosso resultado ao longo do segundo semestre. Perfeito, pessoal. Acho super claro. Bom final de semana. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Matheus Meloni, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia, tudo bom? Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Parabéns aí pelos resultados. Acho que a primeira aqui é fazer um follow-up aí com a questão do fundo imobiliário, né? Vocês conseguiram captar aí, vamos tocar o sino hoje lá na B3, mas eu queria entender um pouco, vocês podem falar quais os próximos planos, e se tem algum pipeline, ou timeline que vocês podem comentar das próximas etapas aí. E a segunda pergunta tocando um pouco na questão da reforma tributária, né? Acho que um ponto que chamou bastante atenção é a questão do simples, né? Os tenants que estão expostos a esse regime tributário, né? Se o fato deles não poderem passar os tax credits lá preocupa alguma coisa a vocês? Vocês têm bastante... Perguntar se vocês têm bastante exposição a esse tipo de tenant, né? E se essa questão desse possível custo de ocupação mais alto para esse tipo de tenant preocupa alguma coisa a vocês aí no portfólio? Acho que é mais entender um pouco isso. Obrigado. Oi, Matheus. Então, falando um pouco aqui do fundo imobiliário, eu acho que assim, é óbvio que a gente não estaria se comprometendo com essa captação com a BB Asset se a gente não tivesse alguma coisa em vista, mas sim, acho que a gente conversa disso quando a gente chegar lá. Acho que a gente tem, acho que novidades até o final do ano, tá bom? A gente tem um tempo aí de alocação desse fundo, e a gente vai usar esse tempo para fazer a alocação melhor que a gente puder, tá bom? Mas por enquanto é isso que a gente pode te contar. Aí eu vou deixar o Guido falar aqui da reforma tributária. A reforma tributária, né, aproveitando que na semana passada eu fiz o call, né, em cima das informações que saíram, né, lembrando que ainda tem muita negociação, né, a gente ainda vai para a lei complementar decidir todas as alíquotas. Ontem foi a primeira reunião do grupo de trabalho, já com o secretário Bernard Api, com o nosso time da Abrace, aqui os times do Secov também e do setor imobiliário como um todo, eles nos receberam para verem as nossas percepções em relação ao que saiu, tá? Eu acho que a gente está bem tranquilo na evolução, a gente vem falando ao mercado, e eu acho que vale pontuar e novamente, para que todos que estão no call ouçam, o imposto é repassado na sua integridade, o IBS e o CBS, ao lojista, tá? Esse imposto é por fora. A gente até ontem, no GT, a gente falou para o Bernard Api que a gente quer que isso fique reafirmado na coisa, ele meio que falou assim, isso é óbvio. Tá? Então, assim, a obviedade que o mercado não quer reconhecer é que esse imposto é por fora, ele é repassado e o cliente, e o lojista e o varejista vai tomar crédito. Né? Então, já partindo para a sua pergunta, quando a gente fala do simplista, na nossa base, o simplista é mínimo, a gente tem 15% do nosso faturamento. O simplista não é um problema da Iguatemi, é um problema das outras empresas do setor. Né? E lembrando que o simplista, ele pode optar pela não cumulatividade. Tá? Então, assim, vai depender dele fazer uma conta, ele pode ser que para ele seja favorável ele optar pela não cumulatividade, porque a não cumulatividade é plena, né? Ele pode tomar crédito de tudo, tá? Então, assim, ele vai ter que fazer conta, tá? Mas isso é um impacto para a indústria, não para a Iguatemi. Então, para nós, a gente não vê esse impacto como grande, né? Então, a gente ontem no GT reafirmou isso dessas coisas e tem várias discussões, tá? Junto ao grupo de trabalho, junto ao Bernard Api, principalmente sobre o desconto da líquida. Eu acho que tem espaço para aumentar o desconto, que hoje o desconto está em 20%. Eu acho que tem um espaço para aumentar isso. O setor de saúde ficou com 60%, a gente não deve ficar com 60%, mas alguma coisa em torno de 40%. O crédito que a gente tem sobre o valor de mercado das nossas propriedades, a gente reafirmou ontem, no GT, junto ao Bernard Api, que esse crédito ele tem que ser sobre o valor justo das propriedades, tá? Sobre o fair value, então o fair value que a gente já coloca na nossa nota explicativa, acho que eles entenderam. Também a gente pediu, né, que hoje a gente já toma 240 avos sobre o custo e eles botaram 360 avos sobre o valor no mercado, a gente pediu 180 avos, então assim, para melhorar o crédito, né, a gente reafirmou, né, a questão dos condomínios, que ficou muito claro que os condomínios estão fora do CBS e IBS, né, então isso aí foi reafirmado. A gente também pediu para colocar as associações de condomínio que não estavam, e eles entenderam e falaram, não, vamos ajustar.
tá? E outra coisa importante, né, é que quando a gente fala do redutor de ajuste, né, a gente já conseguiu uma coisa muito boa, que é o crédito sobre o fair value, né? A gente também pediu para manter o estoque que nós temos hoje do crédito que a gente toma sobre a depreciação a custo, tá? Então tem muita coisa, a gente não se assusta com a reforma tributária, como eu já disse, traz simplificações e a gente ainda tem muita discussão e, como a gente já disse, o imposto é por fora, tá bom? Muito obrigado. Super claro, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Lenza, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Cris, Guido. Parabéns pelo resultado. Da minha parte, seriam duas perguntas, direcionadas a entender também sobre a dinâmica do FII. Vocês comentaram um pouco já sobre o guidance, mas eu gostaria de saber se o fundo imobiliário está sendo considerado no guidance para 2024 e, caso não esteja sendo, quais mudanças poderíamos esperar com o FII? E a minha segunda pergunta seria mais confirmando a primeira pergunta feita. Então, a gente não veria o Iguatemi vendendo para o fundo imobiliário, né? Às vezes, um ativo de uma cidade pequena, que possui menos de 500 mil habitantes, ou um ativo que já maturou e não tem mais muito upside de aluguel. Obrigado. Oi, Felipe. Então, assim, o guidance, ele é o business as is, tá? Então, ele nunca incluiu nada que fosse de M&A. Então, qualquer coisa que a gente faça em conjunto com o fundo não está considerado aqui, tá? No guidance. Então, isso vem on top of, né? E lembrando que a gente tem, no fundo, taxas na parte da nossa de ser consultor imobiliário e tudo mais, que a gente também não considerou no guidance, tá? E, obviamente, né, assim, nem o CAPEX de qualquer aquisição que venha a ser feito junto com o fundo, tá? Lembrando que nunca existe uma compra onde a gente não participa. A gente participa, o fundo participa, as proporções que a gente vai determinar ao longo do tempo para operação a operação, tudo bem? Então, como você falou, assim, de fato, não existe a hipótese no fundo da gente, entre aspas, desovar ativos no fundo, tá? Isso daqui não é uma coisa que a gente pretende fazer com esse fundo. O fundo é um parceiro nosso, tá? Eu acho que a venda de ativos ela continua sendo pauta da nossa empresa, a gente continua falando sobre isso, mas aí a gente teria que vender no mercado, tá bom? Não nesse fundo. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, do XP. Por favor, pode prosseguir. Agora, bom dia, tudo bem, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Sim, super. Opa, obrigado aí. Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro ponto sobre a reciclagem, né? Como que vocês estão vendo a demanda pelos ativos da companhia depois desse movimento que a gente viu de juros abrindo mais recentemente aí nas últimas semanas? Vocês sentiram alguma mudança, né, no apetite, o cap rate que vocês estão vendo nas conversas com os que vocês estavam vendo ali nas conversas com os fundos imobiliários? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais sobre a dinâmica de crescimento, né? Como é que vocês estão vendo agora as avenidas de crescimento da companhia, dado esse nível de desalavancagem, né? Que vocês estão agora balanço bem desalavancagem. Acho que são esses. Fala, Igor, tudo bem, Guido? Sobre a reciclagem, a gente continua no mesmo patamar. Eu acho que assim, o desejo pelos nossos ativos que a gente tem interesse em reciclar continuam os mesmos, desde o último TRI do ano passado e agora no primeiro TRI, e a gente continua trabalhando nisso e a gente deve falar sobre isso ao longo do segundo TRI, tá bom? Mas não mudou nada, tá? Os patamares, níveis de cap estão no mesmo nível. Igor, e falando um pouco aí da sua segunda pergunta em relação a crescimento, eu acho que, meio como a gente falou também no TRI passado, que, assim, a gente está eu falo, um bom momento, assim, para Iguatemi, porque
Eu acho que a gente está fazendo um trabalho excepcional na parte de eficiência do portfólio que existe, então isso já é uma avenida de crescimento, entre aspas, assim, de buscar resultado no metro quadrado que a gente já tem dentro de casa, né? A gente está falando de expansão de ativos, né, do Brasília, que a gente anunciou, do retrofit, do marketplace, então são coisas assim que são importantes, né? O Guido falou um pouco aqui, também um pouco mais sobre essa parte de monetizar, né, o entorno nosso e adensar, e esse efeito positivo que a gente sabe que tem, né, em volta dos nossos empreendimentos. Eu acho que, né, já é sabido que a gente vai começar aí a comercialização dos lotes da Casa Figueira esse ano, né, e eu acho que a gente pode ter outras novidades, né, nessa parte de entorno também ao longo do ano. E agora essa novidade aqui com o fundo imobiliário aí do BB Asset, que eu acho que é o nosso parceiro aí para encarar uma avenida aí de aquisições que acelera, na realidade, a nossa possibilidade de olhar para essas possibilidades que estão no mercado, que virão no mercado. Então, assim, eu acho que se ele tivesse aqui 2 anos atrás, talvez eu não estivesse falando de tantas avenidas de crescimento e certamente não com tanta ênfase. Eu acho que agora a gente está olhando, assim, a única coisa que eu diria que está no parking lot mesmo é olhar para Greenfield. Essa é a coisa que está no parking lot, que eu acho que a gente fala assim, cara, ok, acho que existe possibilidades, mas para o futuro, não é agora. O resto, se a gente olhar, tudo que a gente tipicamente olha como avenida de crescimento, a gente tem alguma coisa andando nisso aí, tá? Então, como eu disse, assim, tipo, é uma fase divertida da companhia quando a gente começa a ter tudo isso acontecendo de novo. Tá claro. Obrigado, Cris. Obrigado, Guido. Valeu, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o CAPEX e sobre os projetos aí de expansão e retrofit. Vocês, no anúncio do Brasília, vocês falam um CAPEX aqui de 236 milhões. Eu queria ver se vocês acham que esse valor de CAPEX por metro quadrado, se ele é uma boa referência para projetos futuros que venham, né? A minha pergunta é porque esse número que dá na minha conta aqui uns 15 mil reais por metro quadrado, está um pouco abaixo do número que a gente tem escutado aí de outros players para novos desenvolvimentos, novas expansões. Então, ver se tem alguma coisa específica no Brasília que mude esse ratio e se isso é uma boa referência para frente. Essa é a primeira pergunta. A segunda, Cris, vê se puder falar um pouco mais, né, no qualitativo mesmo sobre o retrofit do Marketplace, assim, o que vocês estão imaginando que o equipamento vai se tornar, né? Acho que quais foram os desafios, qual é o desafio que vocês encontram ali, né? Um ativo muito próximo ali tem um concorrente muito forte na frente. Então, qual é o posicionamento exatamente que vocês estão buscando e o que vocês esperam que seja o timing para a recuperação dessa queda importante de receita que a gente está vendo no ativo? Obrigado. Boa, Bruno. Na verdade, sim, quando você fala do CAPEX do Brasília, realmente ele está um pouco abaixo, e tem umas particularidades no projeto do Brasília, né? Principalmente porque o shopping já tem uma eficiência em relação estacionamento ABL já alta. Quando a gente conseguiu aumentar o índice de aproveitamento do projeto, né, que a gente dobrou o índice de aproveitamento, a gente reviu essa, que era uma relação muito permissiva em termos de ABL, vaga por ABL. Então, a gente melhorou isso de tal forma que nessa expansão, a gente não precisa fazer vaga. Tá? Então, ao não fazer vaga, a gente está ocupando o estacionamento, né? Quando você vê o projeto ele ocupa o estacionamento e você não precisa fazer subsolo, né? E ao não fazer o subsolo, né, você tem um barateamento da construção, né? E também tem uma questão que a gente está fazendo, a parte de wellness do projeto é todo open mall e tal, então você também consegue, com mais amplitude, aberto, você consegue baratear o projeto, porque você também não tem skylight, você precisa fazer forro e tal. Então, assim, você tem umas
algumas eficiências que foram para dar uma amplitude maior ao projeto, tá? Mas, assim, o grande save do projeto foi a não necessidade de fazer o subsolo, tá? Por isso, essa diferença. Mas a gente é super eficiente em termos de construção e a gente acha que um projeto com subsolo estaria ali em torno de 18.000, R$ 18.500 o metro quadrado. Bruno, e falando um pouco desse retrofit aqui do Marketplace, eu acho que para a gente, você sabe que assim, as duas torres que já existem em cima do Marketplace, elas estão praticamente 100% locadas, tá? O que na área que tem mais vacância de São Paulo de escritório é uma vitória, né? Assim, e então a gente vê realmente essa coisa de você trabalhar em cima de shopping center é uma bênção, cara, assim, tem uma sinergia muito grande, né, na utilização do equipamento e tudo mais. Então, a gente converter a frente do shopping no escritório boutique faz muito sentido, porque a gente sabe que tem demanda para isso, né? Eu acho que escritórios boutiques em geral é uma coisa que tem crescido, existe demanda assim até para essa coisa diferenciada, né? Que a gente está criando ali no marketplace. Então, acho que isso é uma parte assim que talvez a gente consiga ter uma ocupação e um rendimento melhor com isso do que a gente está tendo hoje com a ocupação de. Tá? A segunda coisa aqui dentro desse projeto, né, existe o potencial de fazer uma torre de multiuso, tá? Os CEPACs já existem, e também a gente, de certa forma, uma novidade, não é uma coisa que a gente tem nos nossos projetos, né? A gente tem a previsão de fazer isso no Galeria, mas seria um segundo projeto em multiuso, que é uma coisa que a gente entende que vai crescer no Brasil. Então, também é uma aposta assim, de uma coisa nova, entre aspas, para a gente, que tem mais a ver com residencial, mas que também tem muita demanda ali naquela área, naquela região, para essa coisa de multiuso, né? A gente fez pesquisa de mercado, não sei o que tal, e a gente entende que tem um potencial grande, e de novo, eu acho que estando em cima de um complexo, faz todo sentido, porque tem toda uma sinergia. Junto com essa torre do residencial, existe toda uma previsão também de fazer, eu vou chamar, entre aspas, um clube em cima, então, com quadros de tênis, beach tênis, não sei o que tal, que também agrega nessa comercialização. E aí, o varejo que fica vai ser mais provavelmente para da gente. Acho que a parte de alimentação continua indo muito bem, a parte de serviço continua indo muito bem, né? E a gente deve focar nisso, né, nessa nova configuração. Mas, assim, a previsão, quando a gente está com o nosso projeto em aprovação, a gente deve aprovar o projeto até o final desse ano, né? E a gente está imaginando começar esse retrofit já no começo do ano que vem. Então, provavelmente a gente está falando aí de 18 meses de construção, então meados de 26 a gente estaria com tudo isso pronto e com uma situação de reais por metro quadrado melhor do que a gente tem hoje. Então, né, na sua preocupação aí de se a gente vai fechar esse delta que se abriu agora, porque a gente está preparando o trabalho do retrofit, eu acho que a gente tem bastante confiança que o retrofit vai propor isso sim, tá? E de uma coisa bastante inusitada, né? Um equipamento muito diferenciado que vai ficar ali e num lugar que é um dos principais cartões postais de São Paulo. Cara, assim, né? Eu brinco que São Paulo, a ponte ali virou o cartão postal de São Paulo. E a gente vai compor agora mais ainda com esse cartão postal, com esse novo retrofit. Vai ficar muito bacana esse novo empreendimento. Então, esse retrofit desse empreendimento. Então, estamos a caminho. Tá ótimo. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilhote, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre a leasing spread. Então, vocês falam que leasing spread para renovação no quarto, desculpa, primeiro TRI foi 6%, mas eu queria entender
quanto seria o leasing spread para contratos novos? Efectivamente, eu estou tentando entender aqui a diferença entre same store rent, que foi 5%, e same area rent, que foi 3%. Então, eu queria saber se tem impacto aí por contratos novos. E a segunda pergunta é, vocês falam no release de que com a queda do custo de ocupação e a queda de inadimplência, que vocês veem espaço para crescer o aluguel ainda mais. Então, eu queria entender como a gente deveria pensar em termos de leasing spread para isso, desde esse 6% pode ir mais perto de 10, ou não necessariamente um guidance, mas mais um range de como a gente deveria pensar sobre o potencial impacto dessa queda de custo de ocupação e inadimplência. Obrigado. Jorel, sorry, mas assim, a gente teve que mudar aqui de speaker porque deu uma queda aqui. Se você puder repetir de novo suas perguntas, porque a gente escutou parcialmente a primeira e a segunda, assim. Sorry. Desculpa. Não, sem problema. Então, a primeira pergunta é sobre leasing spreads. Então, o leasing spread de primeiro TRI foi 6%, foi para renovações. Então, eu queria entender qual era o leasing spread para contratos novos. E a razão que eu estou perguntando isso, porque a gente tem uma diferença entre same store rent e same area rent, onde same store rent foi 5,5% e same area rent foi 3,7%. Então, querendo entender um pouco mais desse delta. E a segunda pergunta é sobre como vocês veem esse leasing spread no futuro, porque vocês falam que o custo de ocupação caiu, o nível de inadimplência caiu também, e isso dá espaço para incrementar aluguel. Então, eu queria entender onde você pode ver esse leasing spread futuro, é dizer, pode ir de 6 a 10, é dizer, mais ou menos tem um range, não necessariamente guidance, então onde pode ir. Queria isso, obrigado. Oi, Joel, tudo bem? Falando da diferença entre o same-store rent e o same-annual rent, né, e sobre o lease spreads das novas locações, no primeiro TRI a gente teve um lease spread de renovação de 6%, como a gente mostrou, das lojas que renovaram no primeiro TRI. Das novas locações, a gente teve um lease spread real, aí considerando as áreas que começaram a sua vigência no primeiro TRI, né, e começaram a cobrar aluguel de 1%, tá, real. Tá? E aí, quando a gente olha a diferença, é porque basicamente as novas lojas entrantes elas estão em vigência, mas algumas com carência, principalmente por obras, como a gente já falou, de várias lojas que estão em obras aí, né? Então, que saíram da composa não estão na base do total rent, mas não estão com rent pagando, porque ou elas estão em carência ou estão com 100% de desconto para obras, então isso gerou esse impacto, né? E também por conta do escalonamento de algumas lojas que a gente tem, que foram lojas maiores, que o lease spread dessas novas lojas foi escalonado ao longo dos próximos 3 anos. Então, a gente teve um efeito de 5% de lease spread real nas lojas que renovaram agora no primeiro TRI, e a gente teve um lease spread positivo de 1% sobre as lojas que entraram no primeiro TRI e pagaram aluguel com vigência, tá? Quando a gente olha a questão do custo de ocupação, sim, né, como a gente vem falando, o custo de ocupação caiu, né, por conta da venda, a venda vem mais forte do que o repasse do aluguel. A gente tem hoje um IGPM praticamente zero, né? Então você vai observar, como eu disse em uma pergunta anterior, que o lease spread vai subir, porque a gente vai ter a ocupação, a gente vai escalar a ocupação dos 94,1 agora para os 97 até o final do ano. Essa ocupação vai gerar, e ela é com lease spread positivo, né? Então, hoje, os nossos principais KPIs dentro da companhia são voltados a take rate, ou seja, a conversão da receita sobre a venda, ou seja, a maior proporção do aluguel sobre a venda no custo de ocupação, né? Então, o nosso trabalho é aumentar esse custo de ocupação, tá? E aproveitar isso. Então, hoje a gente tem alguns trabalhos, grupos de trabalho, um dos principais grupos é sobre renovação,
e sobre a nossa tabela comercial, né? Olhando todos os contratos que vão renovar, os contratos que vão entrar, ou seja, né, na nossa reunião de propostas comerciais, a nossa meta é extremamente agressiva para puxar esse lease spread para cima. Então, o que a gente quer é que a gente vai trabalhar para que esse custo de ocupação suba, né? Mas, assim, é um trabalho que não aparece no primeiro trimestre, é um trabalho que vai acontecer ao longo dos próximos trimestres, tá? Então, a gente tem espaço, porque o nosso condomínio é extremamente flat, né? O nosso repasse sobre o condomínio é bem menor que a inflação, então a gente tem um espaço grande aí para melhorar o custo de ocupação e melhorar a proporção do aluguel dentro do custo de ocupação. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria pegar um follow-up na questão das expansões e revitalizações. Eu queria entender um pouco mais como que é o processo de decisão de vocês. Vocês buscam uma TIR mínima na expansão e na revitalização talvez uma TIR um pouco maior, né, porque é mais embutido com risco. Só entender o que vocês puderem dar de detalhe nisso do processo de decisão seria bom. E também só perguntando um pouco na revitalização, também se além do marketplace, se tem algum outro ativo no portfólio que vocês veem espaço para fazer um retrofit no futuro. Obrigado, era isso. Oi, Rafael. Na realidade, assim, o critério é demanda. Se a gente tem demanda para o shopping, a gente não tem mais espaço, é o perfect moment, assim, para a gente pensar aqui em fazer a expansão. É o que está acontecendo em Brasília. Brasília tem muita demanda de lojistas. Assim, a gente fez uma estratégia muito bacana, acho que nos últimos anos, aí, de fazer pop-ups, né, em Brasília. Então, a gente levou várias marcas que não estão com a gente em Brasília, e elas, entre aspas, tiveram o gostinho de fazer a venda de Brasília, foram todas muito bem. E aí, quando elas acabam o contrato de pop-up, assim, agora eu quero uma loja. Só que, assim, tipo, não tem espaço. Então, a gente fica com essa demanda, vou dizer assim, reprimida, e o fato da gente ter conseguido, então, essa equiparação aí do potencial construtivo, deu para a gente a possibilidade, então, de finalmente expandir o Brasília, e é o momento perfeito para Brasília. Então, é um pouco essa dinâmica, né? É a primeira expansão grande que a gente está fazendo desde Porto Alegre, se não me engano, que foi o último que a gente fez em 2016. Então, fazem 8 anos, né? É bastante tempo. A gente está bastante animado aí. No caso do marketplace, é um pouco diferente, assim, né? Acho que assim, é realmente uma mudança total ali do equipamento, né? Ah, eu acho que, assim, se você pensar que toda aquela frente que dá para Marginal, mais uma torre nova, não sei o que tal, é bastante interferência no shopping que já existe. Acho que quando a gente, assim, então, igual o marketplace, assim, de retrofit, eu acho difícil, tá? O que a gente tem, sim, é pensar sempre nas renovações dos nossos equipamentos, tá? Então, você pode olhar que muitas vezes, assim, você vê o próprio Iguatemi São Paulo, ou JK, que tem áreas que de repente vão mudando, não sei o quê. Você passa 5 anos, você fecha o olho, 5 anos depois você abre o olho, às vezes mudou coisa pra caramba, e você nem percebeu porque a gente vai fazendo ao longo do tempo, tá? Então, tem um pouco essa dinâmica, assim, dos nossos shoppings em geral, da gente estar sempre olhando o que a gente tem que fazer para manter eles atualizados, né? E ao longo do tempo, de repente você fez uma coisa incrível que você meio que foi absorvendo ao longo do tempo, tá? Mas assim, que nem o marketplace, eu diria que é um caso único, tá? Ficou bem claro, Cris. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir. Bem, eu agradeço aqui a participação e a presença de todos no nosso call. Como eu falei aqui no começo, a gente está bastante animado aí com as perspectivas do ano. A gente começou o ano muito bem. A gente tem bastante avenida aí de crescimento, como foi uma das perguntas aqui no nosso call.
né, fala assim, bastante coisa que a gente não faz há bastante tempo, como foi, acabei de falar aqui da expansão, a última grande foi 2016, então 8 anos, né, 9 anos, quando a gente começar a expansão para valer. Acho que a gente estava com um pouco de saudade até de estar nessa fase aí né, de fazer coisas grandes e novas. Então, de novo, acho que estamos confiantes na entrega do nosso guidance para o ano, e animados aí com as perspectivas, e encontro vocês de novo aqui no segundo TRI, quando a gente reportar nosso resultado, e obviamente estamos sempre à disposição para qualquer outra pergunta que vocês tenham. Obrigada e um bom dia a todos. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação. Os senhores podem desconectar agora.